Olá, povo de Deus, quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, 15 de agosto de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 12, de 1 a 12, Mateus 18, 21 a 19, 1. Temos hoje mais uma parábola do profeta, uma ação simbólica confirmando que Jerusalém não tem futuro. Cairá mesmo nas mãos dos caldeus, mas também acaba com as esperanças dos que já estão no cativeiro na Babilônia. Não regressarão enquanto não pagarem suas dívidas com Javé. Sua parábola também lembra a tentativa de fuga do corrupto rei Sedecias, que ao querer escapar das fúrias de Nabucodonosor, não pensou no seu povo e tentou sair na surdina, como um capitão de fragata que larga a tribulação em plena tempestade. Durante o último cerco a Jerusalém, o rei Sedecias tenta fugir de noite com alguns combatentes, mas é apanhado e depois de assistir à morte dos seus filhos, um a um, são-lhe furados os olhos. Deportado para a Babilônia, lá ficou prisioneiro. Ler Ezequiel com suas ações simbólicas é mergulhar num universo emblemático para Israel do século VI a.C. O simbolismo de hoje outra vez chama o profeta de filho do homem, uma criatura humana revestida do divino, expressão que será usada por Jesus também. Essa expressão, ter olhos para ver e não vê, ter ouvidos para ouvir e não ouve, é comum para significar pessoas de coração duro, fechado, que não escuta mais as palavras dos profetas. Jesus também usa essa expressão quando explica aos seus discípulos por que ele fala em parábolas. O mandato de Javé é também simbólico. Tu, filho do homem, prepara tua bagagem de imigrante e sai de dia, à vista deles. Faz um buraco na parede, põe a bagagem nos ombros e sai na obscuridade, cobre o rosto para não poderes ver o país. Se acaso perguntarem ao profeta, que fazes? Javé manda responder, este oráculo de ameaça é dirigido ao chefe de Jerusalém e toda a casa de Israel que nela habita. Como eu fiz, assim vos será feito. Eles irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que se encontra no meio deles carregará a bagagem no ombro, na obscuridade, e sairá pelo muro, no qual será feito um buraco. Ele cobrirá o rosto para não ser visto por ninguém, nem poder contemplar o país. Referência direta ao acontecido com o rei Sedecias. De fato, a realeza conheceu o fundo da fossa. Esse é o destino daqueles que têm olhos para ver e não veem, têm ouvidos para ouvir e não ouvem. Mateus 18, 21, 19, de 21 a 19, 1. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como o rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo,
Eu te pagarei, mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. E é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Continuamos nossa reflexão sobre o capítulo 18 de Mateus. O novo trecho continua o tema do pecado, do pecador. Mas agora é aquele que peca contra mim. Diante disso, a única resposta é o perdão. Um breve diálogo entre Jesus e Pedro trata a questão da quantidade do perdão. E uma parábola trata da qualidade do perdão. A parábola do servo cruel ou do devedor implacável a encontramos somente em Mateus. Ela é marcada pelo contraste entre duas cenas. Na primeira, o rei perdoa a dívida imensa de um servo, e na segunda, este mesmo servo se recusa a perdoar a dívida pequena de um companheiro. Para se ter uma ideia dos valores em jogo, os 10.000 talentos da primeira dívida valem cerca de 1 milhão de vezes mais que os 100 denários da segunda dívida. Provavelmente quem ouvia a parábola falando em 10.000 talentos pensava numa cifra astronômica incalculável, pois o número 10 era o maior usado na época. A parábola indica claramente a mensagem do perdão e da bondade de Deus, tão característica de Jesus. O dever de perdoar, porque fomos perdoados, aparece também na oração do Pai Nosso, inclusive originalmente usando a mesma linguagem da parábola, dívida. Pode-se admitir que o comportamento do servo que cobra a dívida de 100 denários de seu companheiro seja um comportamento normal e justo, mas deixa de sê-lo porque aquilo que o precede, o perdão da dívida imensa que o rei lhe concedeu gratuitamente. Depois disso, depois do dom ilimitado da graça, o que parecia justo se torna de repente um gesto mesquinho, cruel, sem sentido. Se a parábola apresenta assim a bondade de Deus, que perdoa sem pôr nenhuma condição, não podem pertencer à parábola original os versículos 32 e 34, que são um acréscimo de Mateus ou de uma tradição eclesial posterior a Jesus. Segundo este final, o rei volta atrás com a sua palavra, o que não é digno de um rei, tanto menos de Deus. De repente, o rei tão bondoso condena o servo a uma pena eterna, porque ele nunca conseguirá pagar a sua dívida enorme. Este acréscimo é compreensível como expressão de uma preocupação de Mateus, que aparece muitas vezes em seu evangelho. Na comunidade de Mateus há bons e maus. Todos receberam o perdão e a graça de Deus, mas alguns se esqueceram disso. Então Mateus lembra que ainda não estamos no fim. Ainda deve chegar o dia do juízo final, e nesta hora, quem não tiver correspondido à graça, arrisca uma condenação sem apelo. Mateus insiste nisso, não apenas aqui, mas em várias passagens do Evangelho. Com isso, Mateus acentua o moralismo e perde o sentido da novidade da graça anunciada por Jesus. De fato, se lermos a parábola até o versículo 31, é Deus que determina a conduta do homem.
Mas se lermos até o versículo 34, é a conduta do homem que determina o juízo e a ação de Deus. Não é que Mateus ignore a misericórdia. Para ele, a misericórdia é uma das bem-aventuranças e o julgamento será sobre as obras de misericórdia. Seu evangelho, porém, é menos radical que a mensagem de Jesus. Mateus não deixa tão claro que é Deus que perdoa primeiro e sem condições, suscitando assim a confiança nele, a fé e o amor. Para continuar depois da morte dos apóstolos, a igreja deveria institucionalizar-se e organizar-se como uma sociedade no meio das outras instituições da sua época. Mateus, porém, faz o máximo para garantir que a instituição não preservasse apenas a memória de Jesus, ou seja, sua mensagem, mas mantivesse viva a sua presença. Eu estou com vocês todos os dias. Um beijo no seu coração.